Porque tem pessoas que não entendem e falam, não, irmão, eu acredito que é igual o Pentecostes e tal, o poder de Deus desceu e tal. Meu irmão, E aí que é existe... interessante, no Pentecostes, todos, Exatamente. nenhum ficou... Nenhum ficou para trás. Ali foram escolhidos pelo Senhor, né? Os 120 que... eram 120 que buscavam, né? 120 que se separaram. Jesus, ressurreto, se apresentou a 500 testemunhas. Mas só 120 estavam lá. 380 perderam, né? Assim, ó, tô falando 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado. E ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não obedeceram. Perderam a benção. Entende? Então, a busca do batismo pro Espírito Santo também, eu só estou aqui para te contar, querido, porque eu permaneci. Porque vontade de desistir não faltou. Voz do diabo para falar para desistir não faltou. Como deve ter falado para você também. Que chegou para mim, tipo... teve momentos que eu chegava e falava assim, não. Devo estar enganado. Acho que o batismo pro Espírito Santo não é para todos. É para alguns especiais. Eu devo ter alguma coisa muito errada na minha vida. Para quem jejua muito. É para quem jejua muito. Mas aí o que acontece? Eu não entendia nada, né? Eu vou começar a contar aqui para você como é que foi. Porque eu fazia tudo isso. Eu fiz tudo. É igual eu. Fiz tudo. Assim, Você matava no jejum. Matava. E eu tenho certeza que quem tá me ouvindo também. E eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas que não são batizadas são as pessoas mais corretas. Eu te falo mais ainda. São as pessoas mais corretas, porque ela tenta fazer tudo certinho para agradar a Deus. Mas ela zelosa, mas ela não consegue. Mas aí que tá. O Senhor tá nos levantando, pastor, para ajudar essas pessoas. Porque são pessoas íntegras, retas, zelosas, que procuram ajustar a sua vida inteira. Mas por ser tão assim, ela também fala assim, eu não quero pecar contra o Espírito Santo. Será que não é o Espírito Santo? Será que essa língua não é o Espírito Santo? E aí ela começa barreira. Aí a gente tem que vir, hoje, que a gente vai pegar nesse podcast, vai, derrubando todas. Uma por uma. Vai derrubando todas. Então é isso. Comigo, né? Desde o começo da minha conversão, desde o início, eu olhava as pessoas sendo usadas por Deus. Desde os primeiros dias, eu falava, que coisa mais linda. Que coisa mais linda uma pessoa orando em línguas. Olha que língua linda. Chegava a pessoa, falava em línguas, arrepiava a gente dos pés à cabeça. Parecia que o céu descia. Aí vê um profeta marchando no meio da igreja, levantando a voz e tal. Falei, meu Deus do céu, coisa linda. Tudo aquilo me admirava. Eu achava lindo, eu queria viver aquilo. Um pregador trazendo uma palavra com sabedoria, com intrepidez. Então, desde o começo eu me encantei. Né? Eu queria viver aquilo, mergulhar. Então eu sempre fui, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fui muito intenso. Sempre fui muito intenso. Tudo que eu fiz na minha vida, quem me conhece sabe disso. Então eu sempre me entreguei 100%. E quando eu fui pro Senhor, foi a mesma coisa. Me entreguei 100%. Só que em tudo que eu fazia na minha vida, eu tinha resultado. Rápido. Porque era carnal, físico. Dependia do meu mérito. Né? Então nos esportes... Né, eu fui professor de educação física, eu sou formado, não trabalho mais na área porque o Senhor me pediu também para entregar. Fui professor de capoeira, né, tem uma entrega também, uma renúncia também, uma história sobre isso. Muitas pessoas me conhecem. Dei aula, não fui um praticantezinho. Eu dei aula por 15 anos, eu formei professores. Formei 5, 6 professores que davam aula também. Então teve muitas academias. E o Senhor também me pediu e eu entreguei para ser batizado do Espírito Santo. Porque eu achava que eu não era batizado por causa de alguma coisa. Eu falei, bom, já passou 10 anos e eu não sou batizado, deve ser a capoeira. Então eu fui e entreguei. Mas o Senhor queria que eu entregasse também. Sim. Mas eu entendi que não era. A gente caça tudo, né? Caça tudo. E eu tô dizendo, você vai santificando tudo, querido. Você vai jejuando mais que todo mundo, orando mais que todo mundo, subindo um monte mais que todo mundo. Tudo você faz a mais. Só que não vai. Eu me lembro que chegou um tempo, pastor, que eu fiquei tão assim... É porque as pessoas... As pessoas que fez isso comigo. Não, você tem que buscar, sem certificar. E eu fazendo tudo certinho. Chegou um tempo que eu falei assim, não vou usar nem camisa normal mais. Comecei só a usar camisa longa, eu acho que é isso. Eu comecei criar coisa... Não era desse jeito, rapaz? Com certeza você tá ouvindo a gente
Você deve estar pensando a mesma coisa, deve saber disso também. Você vai começar a caçar Hoje eu dou coisa doida, né, pra tentar convencer. É isso que é tão triste, isso que, meu Deus do céu, até dói no meu coração. A gente quer convencer a Deus que a gente merece o batismo. Olha que coisa que a gente incorre por não ser ensinado corretamente. E a gente não tô aqui para julgar as igrejas, não tô aqui para julgar os pastores. Eles também não fazem por falta de conhecimento, né? Eles também não fazem por falta de conhecimento. E a gente está aqui para ajudar. É para isso que nós estamos aqui, para isso que o Dunamis Cast está aqui, para isso que a gente saiu de São Paulo para vir até aqui. Então eu tinha paixão pelas línguas, eu admirava as línguas dos homens de Deus. Eu ouvia a oração de um homem orando em línguas, ficava ouvindo. Olha. Eu achava lindo. Aí eu tinha decorado as línguas, eu decorava não para eu ficar falando, mas eu tinha decorado na minha mente. Eu sabia, tipo assim, essa língua aqui é do Davi Miranda. Essa língua aqui é do apóstolo não sei quem. Essa língua aqui é do Marco Feliciano. Essa língua aqui, sabe? Eu conhecia as línguas de cada um, decorado na minha mente. De tanto que eu admirava aquilo. E aí tinha as frustrações, começaram a vir com o tempo. Então como eu era dedicado, então a igreja, os pastores também viam que eu tinha dedicação. Vamos chamar para o ministério. Então, rapidamente já fui o líder dos jovens. Eu dava escola bíblica para muitos jovens. E eu era líder dos jovens batizados e eu não. Gente, eu ganhava as pessoas para Jesus, as pessoas eram batizadas e eu não. Vai numa vigília. Vai numa vigília, todas vigílias. O que é para fazer? E a gente perguntava, o que a gente tem que fazer para ser batizado? Falar glória a Deus e aleluia. Glória, glória. Glória, 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 glória. Você já fez isso? Glória, 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 glória. Funcionou pra você? Funcionou pra você? Pra mim também não funcionou. Chegava a travar a boca. Eu não tinha, a boca travava, dava câimbra no maxilar, a garganta acabava a dor. E isso daí não existe, gente. Era glória, aleluia. Aí fala, não, é glória e aleluia. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória. Uma vez se enrolava a língua. Então, assim, é uma pena, assim, uma falta de conhecimento muito grande, né? E nós louvamos ao Senhor porque a internet tem chegado e tem abençoado muitas pessoas. Nossa. E aí, com isso, foi passando. Aí eu ia pras vigílias. Aí chegava na vigília, a mesma coisa. Voltava da vigília, cara, meu, triste, frustrado. Noite inteira orando. Noite inteira e expectativa. E só ficava vendo as pessoas, todo mundo tomado, todo mundo feliz. E ali a gente voltava triste. E ia passando esse tempo. Aí você vai aguentando por uns anos. Gente que nem orava, né, meu? É batizado e o seu orava a noite inteira. É, exatamente. Gente que nem... É isso que a gente fala. Por isso que eu digo, né? Não tem esse padrão. Eles falam, não é o padrão de busca ali. Esse padrão de... Mas é um padrão de bloqueios. Posso contar só uma aqui? Pode, fala aí. Da sua casa. Uma pessoa, ela buscou, chegou aí pro monte 3 dias sem água e sem comida, sozinho, buscando. Isso aí é bom pra você mostrar pra nós. Ficou 3 dias orando, jejuando, buscando o batismo do Espírito Santo. E buscava, pregava, expulsava demônio. E a esposa dele, cara, normal, uma mulher normal. E um dia foram pra uma vigília, ele orou a madrugada inteira, até às 6 da manhã, sem parar. E ela dormindo e tava grávida. Cara, dormiu, ela não orou, ela dormiu a madrugada inteira. Na hora de ir embora, chama fulano lá pra agradecer a Deus. Fez a roda. Ela foi batizada, ele não. Ela dormindo, cara. Vamos agradecer. Jesus tomou ela. O cara imagina a revolta, se frustrou, né? Só que aconteceu. Ele tava querendo buscar o merecimento pra isso. Exatamente. Aí que tá. É isso que a gente tá falando. Ninguém merece. Não é pelo seu merecimento. Não é pelo merecimento. É compreensão. Você a mulher é sensível, né? E aí a mulher é mais sensível. A maioria das vezes você pode ver. Mas tem muitas mulheres que não recebem também, mas a maioria é homens. A maioria é homens. Mas tem bastante mulher que não recebe. Uma irmã contou pra mim um testemunho contrário esses dias aí, falando que ela buscava muito, valorizava muito, e o marido dela nem ligava direito, e ele foi batizado e ela não. E até hoje ela tá esperando. Entende? Então, assim, a gente foi passando esse tempo, e o que vai acontecendo? O que eu fazia, né? Vigílias, ia pra tudo que você imagina. Campanhas de monte, idas ao monte constantes, fora de campanha. Eu ia no monte semanalmente, toda semana, sem falha. Buscar Deus sozinho, buscando meu batismo. Todas as campanhas que tinha, o pastor Antero, todas as campanhas que tinha, todas.
o meu pedido era o mesmo. Não tinha outra coisa que eu queria pedir. Eu não me interessava por nada. Eu não queria saber de dinheiro, eu não queria saber de emprego, eu não queria saber de nada. Eu só queria ser batizado com o Espírito Santo. Todas, sabe, você já fez campanha da carta pra Deus? Já fez? Você já deve ter Colocava isso também. Todas as campanhas da carta pra Deus era batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Então, isso daí... Nessa fase aí, se o pastor falar planta bananeira, que você vai dizer, você planta, né? Fazia tudo. Plantava Cara, tudo. faz com... E a hora que bananeira eu sabia que eu era professor de capoeira, fazia bananeira tranquilo. Fazia... Fazia de Não, uma mão só. É uma fome, cara. É uma fome. E hoje tem muita gente, vai ser um destravar na vida. Vai ser. Então, vocês estão vendo, olha que interessante. A gente tá desmistificando isso. Não tem nada a ver com merecimento. Não tem nada a ver com você fazer para merecer, porque nós não merecemos isso. Obviamente que você tem que estar num ambiente, né? Obviamente você tem que buscar estar num ambiente que carregue poder, né? Mas estas pessoas que têm dificuldade têm outros problemas, que a maioria das igrejas não trata. Sabe o que acontece? Olha a falta da igreja. A igreja, ela ministra poder e quem tiver fé recebe. Quem não tiver, fica lá, não é? O que vai acontecendo? E quantas vezes você vai ver, quantas pessoas já orei? Sabe aquele porteiro da igreja? O cara tá lá, senhorzão já, 20, 30 anos lá. É aquele cara que tá lá vendo o culto a vida toda, meu. E ele não consegue mais, porque ele fechou. Ele não consegue adorar mais, ele não consegue rasgar mais, porque ele já viu tudo dentro da igreja. É esse tipo de pessoa. Obreiros, porteiros, pessoas que trabalham, pessoas que são auxiliares ali. Então, essas pessoas criaram... A igreja não está pronta para ministrá-las. A igreja não está pronta para pegar. Vem cá, filho, vamos entender você. Vamos descobrir qual que é as suas dificuldades pra gente destravar isso na tua vida. Porque, meu, se tinha um cara que merecia, não era aquele cara? Aquele cara. E tem muitos, sim. Então... Se tinha alguém que merecia, alguém que tá oferecendo muito, e essas pessoas são as pessoas mais dedicadas. Eu era um dos mais dedicados à igreja. Eu era o líder do jovem. Eu pregava em ponto de ônibus, gritando, sem microfone, sem alto-falante, berrando que nem louco. Evangelizava em ponto de ônibus. Gritava, pregava dentro de ônibus. Pregava em parques, no meio dos parques, que já expulsaram nós de parque. Andava nas avenidas de prostituta, pregava pra prostituta. Nós evangelizava em favela, levava marmita pra mendigo. Nós fazia tudo. Madrugada, evangelizando. Tudo, só não tinha poder. E aí ensinava todo domingo, ensinando os jovens ali as coisas certas e tal. Então foi passando. Então eu tô te falando, eu sempre fui uma pessoa que amou a palavra de Deus. E eu via isso acontecer na igreja. E eu também via que na palavra de Deus, que eu não era bobo, não adiantava me enganar. As pessoas olhavam pra mim e falavam, rapaz, isso é de Deus, moço. Você explode, a tua cabeça parece um pimentão, parece um tomate pegando fogo, você sente muito Deus, é o Espírito Santo sobre a tua vida. Só que eu conhecia a palavra, pastor. E aí eu falei assim, meu irmão, não adianta, a palavra está dizendo para mim que em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles oravam em línguas. Isso. Então se você, não irmão, eu sou batizado do Espírito Santo, mas não oro em línguas, querido, não aceita isso para sua vida, não. Não aceita não, porque você vai saber hoje nesse podcast o que a oração em línguas faz pela sua vida. Se você não sabe, a arma que Deus concedeu está gratuita a ti. E você está abrindo mão dela dizendo assim, eu sou batizado do Espírito Santo, mas eu não oro em línguas e está tudo bem. Tudo bem, se você quiser viver assim, não tem problema nenhum. É igual o ministério com anjos. Quem não quer, tudo bem, fica sem, deixa pra nós. Deixa o benefício pra nós. Deixa pra nós, a gente vai trabalhar os anjos pra mim, passa pra cá que a gente, né, não tem problema. Entende? Então assim... Tem um amigo meu, quando ele ora, ele fala assim, ele tava com tanta raiva esses dias aí, que ele falou assim, Senhor, eu quero todos os anjos aqui. Meu Deus, e só você aí, nós vai ficar sem anjo. Tanta raiva que ele tava na guerra, cara. Essa é boa. Todos os anjos, tá vendo? Se você não aprender a trabalhar com os anjos que o Senhor tem destinado a você, você vai ficar sem, porque tem gente pedindo os seus anjos aí, ó. Então a gente ficou nessa busca toda. E foi passando os anos. Eu tenho até hoje, eu tenho um caderno de promessas. Até hoje tem esse caderno, eu tenho 25 anos de convertido. Eu tenho esse caderno até hoje. Todas as promessas que Deus fez na minha vida eu tenho anotado lá. E tem promessas que estão lá marcadas há 25 anos atrás que eu tô vendendo hoje. Ai, que top.
Coisas que eu tô vivendo hoje. E aí tem gente que já julga o profeta, fala, não se cumpriu. Não, Eu eu não julgava nada, eu só escrevia. Tem profecias que estão se cumprindo hoje, mas 20 anos atrás. Sim, exatamente. E aí, que eu escrevia todas as vezes, todo ano acabava, sabe aquela oração de fim de ano? Sim. Senhor, agradeço pelo ano, tal, mas queria fazer um pedido pro próximo ano, adivinha qual era o pedido? Eu fiz esse pedido por 21 anos. Escrevia no caderno, por 21 anos. Deus olhar. Passou-se mais um ano, todo triste. Passou-se mais um ano e eu não fui batizado do Espírito Santo, mas eu acredito que o ano que vem eu vou vencer, vou romper, vou aprender o que tá passando. E eu escrevia pra mim mesmo, assim. Falei assim, é igual o salmista, né? Que falava, né? Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava confrontando a própria alma dele. Eu escrevi assim, Luciano, se Deus não te batizou ainda, deve ter um bom motivo.